A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo, né? E desta vez, meus irmãos, para falar algo assim sobre um vídeo aí do Mauro Souza, né? Do irmão Mauro Souza. Ele diz que não tem os esquerdistas como cristão, né? Como crente não considera, né? E eu, meus irmãos, eu não sou de revidar vídeo, né? De pessoas que estão falando de mim. Por isso é que eu coloquei o nome de Canal Sem Guerra, para não revidar os vídeos daqueles que iam me resistir. Você sabia que foi por isso que eu coloquei Canal Sem Guerra? Foi por isso que eu coloquei. Mas aí no vídeo dele ele não colocou Reginaldo, né? Ele não colocou o título Reginaldo. Por isso que eu vi o vídeo, vou falar algumas coisas, né? Ele colocou assim, os crentes esquerdistas, né? Aí quando eu abri o vídeo, ele falou e tocou ali no meu nome. Mas tudo bem, não tenho mágoa do irmão não, né? Que Deus abençoe o irmão, que ele continue fazendo o seu trabalho aí, né? Na plataforma do YouTube, né? Na plataforma do YouTube. Só que as palavras que vêm do Senhor Jesus, ela é um pouco pesada, né? E aí, meus irmãos, e aí eu orei a Deus, né? Falei com Deus, Deus, Senhor, me dá uma resposta para o irmão Mauro Souza. E aí, meus irmãos, à noite eu dormindo, o Senhor me mostrou que eu estava num pé de laranja, o pé de laranja estava amarelo de laranja, né? As laranjas bem amarelinhas, bem maduras, e eu fazendo ali a colheita, né? E ainda bem que não é limão, né? Porque se fosse limão tava ruim pra mim, né? Mas graças a Deus que é laranja, né? E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que os frutos, não é? Que a árvore é conhecida pelos frutos. Se fosse limão, aí tava ruim pra mim, né? Mas graças a Deus que era laranja, né? E aí, nessa mesma noite, já bem cedo, meus irmãos, que foi hoje isso, né? Eu já me vi assim em um lugar que para o povo do Nordeste é sítio, né? Mas para o povo assim dos lugares grandes, que nem São Paulo, é chamado de chácara, né? Eu me vi em um lugar desse daí, que eu tinha ido visitar uma viúva, né? Essa viúva, o marido dela já morreu e não aceitou a Cristo. Fui visitar essa viúva e quando cheguei assim, meus irmãos no terreiro, tinha uns 3 cachorros deitados. E eu peguei logo um pedaço de pau, né? Eu digo, esses cachorros vão vir pra cima de mim, vão vir com tudo, né? E aí eu peguei aquele pedaço de pau e fui andando, andando, e passei por o meio dele e eles nem sequer se levantar, se levantou, né? Eu fui até a viúva e quando cheguei lá, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Por que que esses cachorros não latiram, não vieram em cima de mim? E ela disse para mim, porque você tem andado com Deus. Por isso é que esses cachorros não reagiram. Foi isso que a viúva falou pra mim, né? Então, meus irmãos, o irmão Mauro pegou um pouco pesado aí pro lado daqueles que votaram no Lula, né? Pegou pesado, né? Diz que nem considera como crente. Nem considera, né? Amém por isso, né? Eu não votei em ninguém, não é? Eu não votei em ninguém. Tava viajando, não deu tempo de votar, não é?
mas não condeno aqueles que votaram nem no Bolsonaro, nem no Lula, porque, meus irmãos, isso aí é coisa séria, né? Isso aí é coisa séria diante de Deus. Você fazer esse tipo de julgamento, você pode estar se condenando sozinho, né? Isso é coisa séria. Você dizer, eu não reconheço tal fulano como crente porque votou na esquerda, isso aí é algo muito sério. A pessoa pode estar se condenando sozinho, né? Porque, meus irmãos, no meu entender, não existe, para Deus não há bandeira, para Deus não tem bandeira. Que tem questão que fica fazendo aquele alvoroço, a minha bandeira não jamais vai ser a vermelha, a minha bandeira sempre vai ser verde e amarela. Isso, meus irmãos, isso é falta de entendimento. No meu entender, Deus não tem bandeira, Deus não tem esquerda, Deus não tem direita. Eu tenho gravado os meus vídeos aí dizendo o seguinte, que o mundo já se do maligno. Já se do maligno. Então eu quero fazer essa pergunta aqui pro irmão Mauro. Ele pode me afirmar que no partido de direita, que ele crê que tem partido de direita? Eu queria fazer essa pergunta para ele, se ele garante que lá não tem deputado, que lá não tem senador, que lá não tem governador, que lá não tem prefeito, que apoie, né, a ideologia de gêneros. Eu queria fazer essa pergunta para ele, se ele garante que lá não tem esses políticos aí que apoiam essas coisas, que não apoiam o casamento de mulher com mulher e de homem com homem, né? E que não apoiam aborto. Queria fazer essa pergunta para ele, se ele garante que lá não tem. E mesmo que não tenha, é bom a gente entender que todo não tem pecado grande e nem pequeno para Deus. Todos levam à condenação. Seja ele grande, seja ele pequeno. Ainda que não tenha essas coisas lá do lado da direita. Mas lá tem corrupção, lá tem mentira, lá tem muita coisa errada que leva a pessoa à condenação. Então, em quem as pessoas devem votar então? Em quem os cristãos devem votar? Porque se não tem lá o apoio né, de ideologia de gêneros e aborto, mas tem coisas erradas lá, lá tem sujeira que leva à condenação. E aí? O que é que o irmão agora me responde, né? Porque não tem pecado grande nem pequeno para Deus condenar. O grande e o pequeno Deus condena. E quando eu disse aqui no começo do vídeo que a palavra do Deus, do nosso Jesus, é dura, é por causa desses versículos aqui, ó, que eu vou ler. Mateus capítulo 23 e o versículo 24. O versículo 24 diz assim: condutores cegos, coai um mosquito e engoli um camelo. Condutores cegos, coai um mosquito e engoli um camelo. Por que Jesus falou isso? Porque os fariseus batiam no peito, dizendo que era mais santo que todo mundo. E eles diziam, a gente é fiel no dízimo, no hortelã. Se você voltar para trás aqui no versículo 23, o Senhor vai estar falando disso, não é? Nós pagamos dízimo, nós pagamos dízimo de tudo. E eles achavam que fazendo isso eles eram salvos, né? Eles achavam que fazendo isso eles eram salvos. Eles não conseguiram ver que Jesus Cristo estava ali e que agora era uma nova aliança para a salvação. Eles não conseguiram ver isso. E por isso é que Jesus falou para eles, condutores cegos, vós coa um mosquito e engole um camelo. Então nos nossos dias também não está sendo diferente.
Não está sendo diferente, porque quem votou na direita não consegue entender que lá tem sujeira. Só tem sujeira lá da esquerda, porque apoia o aborto, porque apoia o aborto, apoia a ideologia de gêneros, né? Só lá é que tem pecado. Do lado da direita não tem. E aí essas pessoas estão igualzinho os fariseus, coando um mosquito e engolindo um camelo. Porque dos dois lados tem sujeira. Que nem eu já falei em outros vídeos aí. Que Deus não tem bandeira, Deus não tem esquerda, Deus não tem direita. O que a escritura nos ensina é que o mundo já se do maligno. Já se do maligno. Se já se do maligno, então tem sujeira dos dois lados. Que para mim não tem esse negócio de dois lados, né? Para mim não tem esse negócio de esquerda e nem de direita. E nem bandeira. Para mim não tem essas coisas para Deus. Que o que as escrituras ensinam é que o mundo já se do maligno. Então dos dois lados tem pecado, dos dois lados tem sujeira. Os que estão fazendo confusão aí à toa e podendo até mesmo se condenar. Que nem o irmão Mauro Souza aí, que está dizendo que não considera cristão que votou na esquerda, não considera como cristão. Essas pessoas que estão agindo assim que nem ele, pode estar se condenando sozinho, né? Pode estar se condenando sozinho, porque o mundo já se do maligno e a sujeira dos dois lados. Sujeira dos dois lados. E aí? Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Você vai dizer para Deus que do lado da direita não tem sujeira? E aí? Então, meus irmãos, fica esse pequeno vídeo, né? Para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ative o sininho das notificações. Para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.